Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não posto aqui, estamos ajustando algumas coisas para dar continuidade ao trabalho, mas nós vamos falar, gente, da polêmica do BRB, né? É uma coisa que estava claro que ia sobrar para nós, né, população do Distrito Federal. E esse ano é um ano político, né? Um ano de eleição, é um ano onde todos os nossos ouvintes, ou você que está visualizando essa mensagem, esse vídeo, vai ter a oportunidade de escolher melhor o seu candidato para o Distrito Federal, principalmente no que diz respeito ao governo do Distrito Federal. Então, são situações que a gente tem que observar que não é uma boa obra que o governo venha estar fazendo, que ele tem que demandar ali a sua sucessão, né? Quem é a sucessão hoje, apoiada pelo nosso governo do Distrito Federal? Celina Leão. Mas veja bem, tivemos aí o maior rombo, né? O maior rombo nesse meio da economia, que foi aí o BRB ter comprado aí, ter gasto 12 bilhões aí, por conta do quê? De favorecimento, né, gente? Um favorecimento de amizade, alguma coisa. A gente sabe que o BRB hoje tem uma parceria aí com o Flamengo, né? Inclusive tem o nome Nação BRB Fla, entendeu? Uma vez eu fiz uma pesquisa, fui responder uma pesquisa para uma gerente do BRB do Riacho Fundo 2, e eu falei para ela que isso afasta, né, alguns clientes que têm interesse em dar continuidade ao BRB e ao banco digital do BRB, que por sinal lá não é essas coisas não, tá, pessoal? Então a gente opta por uma fintech, né? A gente opta pelas fintechs aí, que no caso aí é o PicPay, Mercado Pago, C6 Bank, essas fintechs aí que estão melhores do que o banco digital do BRB. E aí quando liga a um time de futebol, né, que é a preferência do governador, acaba que isso afasta alguns clientes, né, os vascaínos, os palmeirenses, os botafoguenses, os são paulinos. Então parece que é uma coisa elitizada. Mas o que adianta ser uma coisa elitizada e mal administrada? A partir do momento que você tem um presidente bancário que opta por comprar títulos de um banco que está prestes a quebrar, né, comprar títulos ou investir, né, digamos assim, no banco que está perto de quebrar, tem coisas aí que só a investigação da Polícia Federal, né, que vai trazer para a sociedade brasileira. E aí você pega um ano onde o governo do Distrito Federal já anunciou que vai ser um ano de aperto, né, digamos assim. Por mais que ele esteja pagando em dias alguns setores do governo, mas é importante salientar que quem vai ser mais prejudicado é a população, que vai ter que arcar com isso. Você acha que o banco vai ficar por isso mesmo? Muito pelo contrário. Pode existir a possibilidade do banco colocar taxas de juros altos em contratações de serviços, como empréstimo, financiamentos aí, os créditos que a gente já conhece aí, que são disponibilizados aí para os correntistas, ou quem não é correntista, que tem acesso aí a algum crédito que tem a interferência ou envolvimento aí do BRB. E aí o governo vai cortar alguns gastos, né? Inclusive hoje, né? Hoje, a redundância no jornal hoje, né? Hoje no jornal hoje, foi falado que o governo vai arcar com esse rombo aí do BRB, né? Mas não é bem o governo, né? O governo, se falar assim, o governo vai arcar. Não, só se, no caso, a justiça ou quem é que seja, numa forma de punir, venha apreender ou bloquear os bens do governo, da pessoa do governo, né? Da pessoa do governador que, por uma ocasião, confiou no presidente da instituição, que da forma como ele foi enganado, né, o presidente da instituição, o próprio governador foi enganado a fazer com que o BRB viesse a cair nessa pegadinha, era mais fácil colocar eu para administrar o BRB, que jamais eu gastaria 12 bilhões aí para poder estar investindo em erro, né, em falcatrua. Que situação, a pena aí com os ex-correntistas do Banco Master, né? Como é que seria o BRB comprando o Banco Master, né? Como é que seria isso depois? Mas o fato é que tá na conta da nossa população, tá na minha conta, tá na sua, que vamos ter que arcar com esse prejuízo, né? A gente viu também o Hospital da Criança, né? Que situação, né? O Hospital da Criança. E o pior de tudo é que quando o governo dá aquele freio,
né? Sai cortando da educação, sai cortando da segurança pública, sai cortando da saúde. Saúde, você sabe, né? É um problema crônico no país inteiro, é um câncer incurável, né? O SUS no Distrito Federal é uma situação incurável. Não é pelos profissionais, tá, gente? Os profissionais, os médicos, os enfermeiros são top de linha. O corpo de funcionários, principalmente o pessoal lá do Hospital de Santa Maria, é um pessoal muito qualificado, muito top, muito humano. Mas no que diz respeito à gestão, a saúde pública no país é um problema crônico. E isso interfere na distribuição de medicamento, isso interfere na disponibilidade de consulta, isso interfere no pouco investimento no que diz respeito à tecnologia de primeira para poder fazer com que haja uma precisão nos exames, nas cirurgias, enfim. Mas voltando aqui para o nosso BRB, lamentavelmente vai ficar na nossa conta, tá, pessoal? Ah, você fala assim, mas como é que a gente vai saber? Né? A gente vai saber? Não vai saber, né? Você pode aumentar impostos, pode aumentar nessas arrecadações aí que o governo tem, né? Pode aumentar em taxas de juros aí, né? Pode aumentar um bocado de coisa aí que não vai sair do próprio banco. Isso aí é certo. O banqueiro é aquela coisa, né? Eles nunca perdem, né? Eles nunca perdem. A não ser esse caso aí, um caso atípico, né? Desse pessoal aí do Banco Master. Agora eu acho um negócio interessante, né? Todas as pessoas que o Ibanez confiou, ou todas não, digamos assim, vamos colocar duas pessoas que o Ibanez confiou, estão aí presos, né? Que é o Anderson Torres, que é o ex-secretário de Segurança Pública, né? Aquela bagunça lá que foi feita na Esplanada, onde a Polícia Militar se omitiu, né? Praticamente se omitiu, pelo que foi visto lá, foi uma omissão total. Tá preso. Aí tem agora esse banqueiro aí, né? Banqueiro, tá preso também. E agora teve essa bomba aí de hoje da Polícia Federal, né? E aí é isso, e muitas coisas vão sair. Agora, essa história do BRB, coitado, já ficou na Berlinda várias vezes, né? Várias vezes o BRB já ficou na Berlinda. Aí eu pergunto a você, será que você quer uma sucessão indicada pelo governo do Distrito Federal? Muito pelo contrário. E uma coisa que o Rodrigo Hollenberg falou, né? Tem sentido, né? Tem todo sentido, né? Nessa questão de ir atrás, de fazer com que as coisas não venham ficarem pior. E graças ao bom pai, né, que criaram aí a lei orgânica do Distrito Federal, porque fez com que a Câmara Legislativa intervisse de forma positiva a favor da população, né? E ainda bem que deu tempo do Banco Central fazer a liquidação do Banco Master. Já pensou se nada disso acontecesse? O BRB estava na confusão. O nosso BRB, eu sou cliente do BRB, reclamo das incompatibilidades no que diz respeito a uma prestação de serviço moderna, né? Mas eu sou cliente do BRB há mais de 20 anos. Tá? Então, assim, a gente quando vê no noticiário o BRB, como se diz assim, nossa, colocaram um presidente lá que não entende das coisas, né? Porque tem que ser duas situações, ou o cara não entende, ou não tem a capacidade de analisar aquilo que o banco está comprando, ou então foi pelo conchavo, pela amizade, e aí tomaram na tarraqueta, né? E é isso, galera. Vamos analisar. 2026 chegou e aí a gente não quer erros no nosso Distrito Federal. Precisamos de coisas boas. Eu quero mandar um abraço aí pro deputado Chico Vigilante. Tá faltando aí nas postagens, deputado. E os nossos ouvintes ficam acompanhando tudo aquilo que é colocado na nossa programação dominical em referência ao seu trabalho. Tchau, deputado. Tchau, população. Tchau, Brasil.